Fala aí, gente, beleza? Bom, como de costume, vamos começar aqui resolvendo os probleminhas que eu deixei para vocês de tarefa, certo? São as questões da página 359 sobre MDC. Na primeira questão aqui, ele fala para você que o cara está tentando colocar algumas árvores ao longo de um corredorzinho aqui. E ele não sabe exatamente como ele vai espaçar para as árvores ficarem todas iguaizinhas aqui do começo até o final, separadinhas bonitinho, né? Você pode e ele fala para você também que algumas das árvores já estão nos lugares A, B, C, D e E aqui em vermelho. Então você pode ver que não é um problema tão simples assim, porque eu preciso pensar que o espaçamento que eu vou colocar, ele tem que valer para todo o caminho, né? Por exemplo, eu sei que aqui tem 15 metros. Se eu começar a colocar as árvores de 3 em 3 metros, tudo bem. Para esse primeiro trecho vai funcionar. Porque o 15, eu consigo dividir ele de 3 em 3. Só que aí quando chegar nessa parte do 70, 70 não é divisível por 3. Então vai acontecer que lá na frente, se eu continuar colocando de 3 em 3, no finalzinho vai dar pau aqui. Então eu preciso descobrir aí qual que é um cara exatamente que consegue dividir todos ao mesmo tempo, né? Então a gente vai começar calculando aí o tal do MDC, né? Então vai ser o MDC entre todos esses números aí, ó. O 15, o 70, o 150 e o 500. Verdade, apesar de ter muitos números aqui, o MDC tá fácil de achar. Até porque só existe um número que consegue dividir o 15 e o 70 ao mesmo tempo, né? Que é o 5. Se eu dividir por 5, ó, aqui vai dar 3. Aqui vai dar 14. Aqui vai dar 30. E aqui vai dar 100. E a partir do 3 e do 14 eu já consigo concluir que não existe nenhum número que consegue dividir todos ao mesmo tempo, né? Porque para dividir o 3, só o próprio 3. Enquanto ele não consegue dividir o 14. Então acaba aqui. O MDC entre eles é 5, né? Ou seja, ao invés de colocar de 3 em 3, que nem eu tinha dado exemplo, na verdade a gente vai colocar as arvorezinhas de 5 em 5, né? Isso já responde a primeira das duas perguntas dele, né? Que é qual que é a distância entre as mudas? 5 metros, então. E aí ele quer saber quantas mudas agora serão colocadas ao todo. Bom, existe um jeito muito fácil de eu fazer essa conta, que é só pensar que esse caminho todo, a cada 5 metros eu vou colocar uma. Então, aqui eu vou pôr uma, depois de mais 5 metros mais uma, depois mais uma, e por aí vai. Eu vou fazer o seguinte. Eu poderia pensar assim, em cada caminho quantas mudas são, mas eu acho que eu vou fazer a soma de todas elas aqui, certo? Então, aqui ó, eu tenho 15 metros, 70 metros, 150 metros e 500 metros. No total, essa soma toda vai dar 650, 720, 735 metros. E aí eu vou dividir o meu total por 5, né? Vou fazer aqui no cantinho. Desce 2. 4, desce 3. Quando eu divido, vai dar 147. Só que aí eu preciso lembrar o seguinte, né? Que tanto a ponta do começo quanto a ponta do final, elas têm mudas também, né? Então o que vai acontecer é que quando eu faço 735 dividido por 5, eu acabo não contando essa muda do começo aqui. Porque é como se eu estivesse falando assim, ó,
anda 5, põe uma, anda 5, põe outra, anda 5, põe outra, anda 5, põe outra, anda 5, põe outra. Só que eu não, nessa conta, eu não represento que eu coloquei uma muda no ponto zero aqui, digamos, né? Então, na verdade, a sua resposta final vai ser 148. Você poderia sim fazer todos esses números divididos por 5, né? Tipo, separadamente. E aí você teria as seguintes quantidades em cada parte do caminho aqui, né? Aqui daria 3, aqui daria 14, aqui daria 30 e aqui daria 100. Se você somar todas elas, você vai chegar em 147 também, mais a mudinha do começo aqui que não foi contada, então 148 do mesmo jeito, né? Ok. A próxima questão é aquela que fala do carinha que tem uma certa quantidade de jogos, né? E ele tem mais de 60 menos 75. E aí acontece essas duas coisas. Se ele tenta guardar esses jogos de 15 em 15, ficam 8 sobrando. E de 13 em 13 ficam 3 sobrando, né? Se você tentar achar uma conta para resolver isso aqui, pode ser um pouco demorado. Eu acho que aqui é muito mais fácil a gente pensar o seguinte. Ele está falando que de 15 em 15 sobram 8, né? Pensa em um número que é maior que 60 e menor que 75, que se eu tentar dividir ele de 15 em 15, vai ficar 8 sobrando. Aqui seria fácil se eu pensasse que o 60 ele é um número que ele é exatamente divisível por 15. 60 forma exatamente 4 grupinhos de 15, né? Ou seja, então aqui eu posso pensar que tem 68. Porque se 60 daria certinho, né? Então 68 quer dizer que sobra 8, né? Então 68 você conseguiria fazer 4 grupinhos de 15. Só que ainda sobraria 8. E você tem a informação de baixo para confirmar ainda, ó. O 68, se eu tentar separar ele de 13 em 13, dá para fazer 5 grupinhos de 13. Que dá 65 e ainda sobram 3. Não dá para fazer o MDC, porque a gente não está falando de um divisor aqui, né? Ele não é uma questão exatamente sobre divisor, porque está deixando o resto, né? Esse sobra 8, sobra 3, na verdade é resto. Então não é divisor, não. No item D, a gente tem aí um retângulo, né? Que ele precisa ser preenchido com quadradinhos, né? E aí o lance do quadrado é que a largura do quadrado e a altura do quadrado tem que ser igual. Então, imagina o seguinte, tem que ser uma medida que ela consegue separar o 8,8 certinho, e essa mesma medida também consegue separar o 7,6 certinho, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que achar o MDC entre 8,8 e 7,6. E essa medida que a gente encontrar vai ser o lado do quadradinho que forma esse azulejo, que forma a moldura da parede aqui, né? Então, 8,8 e 7,6. Tinha um zero a mais aqui, mas eu já tirei porque depois da vírgula não faz diferença, né? Bom, a gente vai então fazer aquele esquema, né? Transformo em números inteiros, faço vezes 10 aqui. E aí eu tenho que achar entre 88 e 76. Dá para dividir os dois por 2. Tenho 44 e 38. Dá para dividir por 2 de novo. Vai dar 22 e 19. E aí aqui acabou, porque o 19 é primo, né? Então não tem mais nenhum número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo. Então o MDC aqui vai ser
4. 2 vezes 2, né? 4. Certo. Então, se o MDC entre 88 e 76 é 4, o MDC entre 8,8 e 7,6, bota a vírgula, né? Vai ser 0,4 em metros, né? Ou, se você preferir, 0,4 metros são 40 centímetros, né? E aí acabou. Então eu sei que cada azulejo vai ter que ter 40 centímetros de lado. E assim ele vai encaixar tanto no 8,8 quanto no 7,6, né? Resposta final, 40 centímetros. E aí, para terminar, o item E, ele diz que você tem dois números aí, o 150 e o 180, né? E que você tem que dividir os dois por dois números diferentes. Então, o 150 vai ser dividido por um cara e o 180 vai ser dividido por outro cara, de forma que o resultado dessa divisão seja o mesmo para os dois, né? Então, aqui a gente vai achar um cara que é um divisor dos dois, só que, na verdade, eu não vou usar ele exatamente como divisor. Vocês vão ver já. Então aqui, ó, eu vou fazer o MDC entre 150 e 180, né? Aqui dá para dividir os dois por 2, vai ficar 75 e 90. Por 2 já não dá mais, porque esse cara aqui não é divisível por 2, né? Mas dá por 3, fica 25 e 30. Por 3 já não dá mais, porque o 25 não é divisível por 30. Então dá por 5. Fica 5 is, né? O MDC entre esses dois números, então, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. É 30. Só que eu não posso dizer que o número que eu estou procurando como divisor é o 30. Porque se eu pego o meu 30 e uso ele como divisor, eu vou ter os seguintes números aqui, ó. 150 dividido por 30 dá 5. E 180 dividido por 30 dá 6, né? E eu não quero isso. Eu quero dois números que, quando eu uso eles como divisores, o resultado final fica igual. Mas olha só, se 150 dividido por 30 dá 5, eu posso então fazer o pensamento para o outro lado, né? Ó, eu sei que 150 dividido por 5 dá 30. E o 180 dividido por 6 também dá 30, olha só. Estão aqui os dois números que eu estou procurando. São o 5 e o 6 no caso. Porque se eu uso o 5 e o 6 como divisores, aí o meu resultado final fica igual. Ó. 150 dividido por 5 dá 30. 180 dividido por 6 também dá 30. Resposta final. Os números que eu estou procurando são 5 e 6.